RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, estamos começando mais um Campo Capital. No programa de hoje, nós vamos falar de dois importantes produtos do agronegócio gaúcho. Nós vamos falar de avicultura e vamos falar também de laticínios. Avicultura, vamos conversar aqui com o José Eduardo dos Santos, diretor executivo da Asgav, sobre a crise que o setor está enfrentando nesse momento, um dos setores mais modernos do agronegócio gaúcho. E também vamos falar no setor de laticínios, vamos falar de uma novidade, de uma iguaria que começa a ser descoberta pelo público gaúcho, que é o queijo serrano. A gente sempre fala aqui que a gastronomia é uma extensão do agronegócio, né? Então a gente fala de agronegócio, está falando também de gastronomia. Mas eu começo a nossa conversa aqui com o José Eduardo dos Santos, diretor executivo da Asgav, Associação Gaúcha de Avicultura, falando sobre esse momento difícil que está vivendo o setor, né, José Eduardo? Primeiro foi o episódio aquele da carne fraca, né? Eram problemas pontuais no setor, mas que ganharam uma dimensão muito grande. Houve muita desinformação e muita notícia também equivocada na época, e isso causou problemas ao setor. Depois veio o embargo europeu, depois a greve dos caminhoneiros e agora a taxação também por parte da China. Como é que o setor que emprega 7.500 famílias, gera mais de 40 mil empregos diretos e cerca de 800 mil empregos indiretos, é um dos mais modernos setores do agronegócio gaúcho, como é que esse setor está enfrentando essa situação, José Eduardo? Bom, Irineu, você fez aí o relato, né, de como o ano está se desenhando e já foram algumas situações aí que impactaram drasticamente aí na competitividade da avicultura. Sim. Realmente nós tivemos um início de ano aí já com os reflexos da Operação Carne Fraca, que atinge situações pontuais, mas em matéria de imagem acaba prejudicando o setor como um todo, né? Logo em seguida, até reflexos e consequências da Operação Carne Fraca, o próprio embargo da União Europeia, né, que desabilitou aí cerca de 20 frigoríficos do Brasil, né, e num determinado momento isso gerou um impacto no mercado interno. Né? Esse produto que não foi exportado foi todo jogado no mercado interno. Vem para o mercado interno, por quê? Porque a avicultura é um setor que trabalha com planejamento, né, com longo prazo, e o que a gente está alojando hoje na parte genética de matrizes e pintos de corte, a gente já sabe o que vai entregar daqui a um ano para os países importadores, né, que são hoje quase 160 países. E diminuiu, esses alojamentos diminuíram? Sim, aí em decorrência dessa, digamos assim, desabilitação num prazo de um mês, né, o setor não teve como se reprogramar. Ou se redirecionasse isso para alguns países, e isso não é da noite para o dia, né, ou acabou acontecendo o que nós vimos aqui no mercado interno, que houve um excesso de oferta, né, o preço do frango despencou, né, foi a patamares quase iguais lá quando iniciou o Plano Real, que o frango era a âncora do Plano Real, a R$1 o quilo. R$1. Né? Então isso tudo abalou o setor. Né? E paralelamente a toda essa situação, nós temos uma situação no Brasil hoje que impacta diversos setores da economia, que é essa instabilidade política e econômica que o país atravessa. Né? Indefinições, desemprego, alto, as pessoas consomem menos, né? E toda a parte de alerta que a população está hoje em relação ao consumo. Né? Um índice de desemprego que nós estamos chegando aí na casa de 13 milhões de pessoas desempregadas. Agora, o último dado caiu um pouquinho, né? Caiu para 12 milhões. 12 milhões. Mas ainda é muita gente desempregada e subconsumo, né? E subconsumo. Isso se depara também com a situação do governo estadual, que vem pagando parcelado os salários do funcionalismo. Isso tudo afeta no consumo. Então, esse ano para o setor de avicultura é um ano muito desafiador. Parece que foi assim a tempestade perfeita, né? Todos os fatores
que poderiam contribuir para uma crise aconteceram, né? Justamente. E nós já viemos enfrentando outros problemas históricos, né, que é o déficit de milho. Sim. No estado do Rio Grande do Sul. Matéria-prima fundamental para a ração. Fundamental. Nós consumimos, o setor de avicultura consome no Rio Grande do Sul hoje 2.900.000 toneladas. Sim. Só avicultura. Sim. Aí tem suinicultura, tem o laticínios, tem... Mas tivemos uma boa safra de milho esse ano, né? Digamos que ela manteve os padrões, né, Irineu? Manteve os padrões, não né? houve uma grande oferta. E com isso a gente está sempre importando de outros estados, e agora também trouxemos novamente do Paraguai e da Argentina, né, em torno de 1,5 milhão a 2 milhões de toneladas. Né? O que é isso? É custo maior para o setor, né? Nós estamos longe dos grandes centros consumidores, que é São Paulo, né? Temos que custo mandar maior, o produto para lá e custa caro. E além disso, a divisa toda que é gerada em tributação é gerada lá, onde nós compramos o milho. Sim. Né? Então, isso é um problema histórico, que é um desafio para os próximos governantes que vêm aí, né? Que entra governo, sai governo, se cria Câmara Setorial do Milho, se cria Fórum do Milho, se cria uma série de projetos e nada resolve. Durante aquele episódio da carne fraca, que foi no ano passado, né, Eduardo, nós tivemos assim, ouvimos verdadeiros absurdos, aquela história da carne com papelão, aquelas bobagens. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, a gente está falando principalmente para um público urbano, produtor rural sabe que não é assim, sabe que isso aí não existe, que é um verdadeiro disparate. Agora, o público urbano às vezes se confunde, mas a carne tem hormônios, a carne mistura com papelão, com não sei o quê. Vamos explicar um pouquinho, Eduardo, como é que surgiu, porque isso é o tipo do boato que ganha uma dimensão enorme nas redes sociais, né? O que tem de verdade nisso aí? Nada, né? Hoje as redes sociais vieram tanto para somar, né, difundir a informação de maneira muito dinâmica e ao mesmo tempo difundir a informação errada. As fake news estão fazendo um estrago aí, né? Então, assim, existe hoje um mundo de pessoas de plantão só para produzir fake news, né? Tirar de um fato, né, versões que venham a render mídia, né, da polêmica, né? E foi o que aconteceu. Lá na carne fraca foi a carne armazenada em embalagens de papelão. Sim. Né? E na hora de fazer lá o recolhimento dessa carne, se trouxe junto, né, naqueles estabelecimentos que estavam irregulares, né, se trouxe junto com a carne o papelão. Né? E aí para embalar a carne. Era uma embalagem. E como tinha também indícios de fraude, né, disse, já estão botando papelão na carne. Isso é impossível. Isso é um absurdo. Um absurdo. E um fato bem recente, Irineu, não sei se tu chegou a ver, ovo de plástico. O ovo de plástico da China. Essa aí foi fantástica. Sabe, essa foi fantástica, e aí eu recebi muitas mensagens, muitas. Né? E aí me reportei à Organização Mundial da Indústria e Produção de Ovos, como eles também lidam com isso diretamente, lidam com mais de 70 países. Né? A orientação foi, fica tranquilo, não dá muita margem que isso vai desaparecer. E aconteceu isso, né? Que é outro absurdo. Que é outro absurdo. O ovo tem uma película, uma membrana ali que separa, quando você cozinha o ovo, você vê bem. Sim, entre a casca e a clara. E aí aquele povo de plantão que eu comentei antes, né, porque na China lá pegaram um pessoal que faziam aqueles ovos de tipo uma gelatina, assim, para brincadeira de criança. De brincadeira. E aí já misturaram aquilo com essa película e disseram, vamos dizer que o ovo é de plástico. E não é. Então vamos deixar bem claro isso, né, Eduardo? Não existe ovo de plástico, não existe carne com papelão e muito menos carne de frango com hormônio. Não, né? Isso já é praticamente, para nós, assim, a nível de setor, né, e das próprias autoridades governamentais que fiscalizam ali a produção, né, colocar que o frango tem hormônio hoje é um absurdo. Sim. Não vende nem fake news, por quê? Porque hoje as pessoas estão mais informadas e sabem que para você colocar hormônio num produto, num animal, que é a avicultura, que nós produzimos aí só no Rio Grande do Sul quase 70 milhões de aves por mês. Nós teríamos que aplicar esse hormônio de forma oral. Imagina você dar gotinhas de hormônio para 70 milhões de aves.
e ele leva em torno de 60 dias para começar a fazer efeito. Sim. E o nosso abate é em 45 dias. 45 dias o frango já foi abatido. Então não fecha a conta, além de ser caro, proibido, né, e não fechar o tempo de conversão. E o Brasil exporta para mais de 150 países, quer dizer, há mais de 40 anos exporta carne e exporta hoje para mais de 150 países. E países que são mercados muito exigentes, muito rigorosos no controle. É o maior exportador mundial, né, de carne de frango. Então, isso realmente é um absurdo e a gente quer deixar isso bem claro aqui. Vamos fazer um rápido intervalo, em seguida a gente volta para falar um pouco mais de avicultura, o setor que está atravessando dificuldades aqui no estado e é muito importante para a economia gaúcha, tanto do ponto de vista econômico quanto social, porque emprega aí quase 10 mil famílias. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o nosso Campo Capital aqui na RDC TV, a emissora que conecta os gaúchos. E nós estamos falando hoje aqui nesses primeiros 2 blocos, estamos falando de avicultura, um dos mais importantes setores do agronegócio gaúcho, vanguarda no agronegócio do Brasil. O Brasil exportando aí para mais de 150 países, exporta já há 40 anos, tem uma reputação internacional firmada, exporta produtos com alto valor agregado, customizados para diferentes mercados, enfim. Setor que emprega no Rio Grande do Sul quase 10 mil famílias, gera 40 mil empregos diretos e 800 mil empregos indiretos. Então é um dos setores muito importantes da economia gaúcha e vem atravessando esse ano um período que é aquela chamada tempestade perfeita. Todos os fatores que poderiam dar errado deram e o setor está enfrentando problemas. Tivemos José Eduardo dos Santos, diretor executivo das GAV, que está aqui conosco hoje, Associação Gaúcha de Avicultura. Tivemos primeiro o problema da carne fraca no ano passado. Consequência disso, o embargo europeu. Correto. Já comentamos no primeiro bloco. Aí veio a greve dos caminhoneiros. Nossa. Aí a coisa complicou completamente. Esse foi assim, quase aquele velho ditado, a pá de cal, né? Sim. Porque realmente isso impactou em todas as etapas da cadeia produtiva. Sim. Né? Foram 11 dias, né, que nós tivemos aí muitas aves problemas, perdidas, né? Aves perdidas, produto represado em beira de estrada que tiveram que retornar e depois não foram mais aproveitados para comercialização porque impactou no prazo de validade. Sim. Né? A carne que estava nos caminhões frigoríficos. Nos caminhões. Sim. Ovos estragados, ovos férteis que são a parte, o custo mais alto da avicultura, que é o ovo fértil que vai depois para o incubatório. Se transformar no pintinho de corte. Tivemos assim perdas na casa de 2 milhões de ovos férteis. Né? Então isso realmente foi... Vocês chegaram a calcular o volume de carne que se perdeu, de carne que estava nos caminhões? A gente não, em matéria de volume, não, mas nós temos uma estimativa de uma circulação diária, né, de fluxo comercial em torno de 6 mil toneladas. 6 mil toneladas estão girando nas estradas. A greve durou 10 dias? Durou 10 dias, imagina tudo isso represado. Né? As câmeras frias abarrotadas, né? Os caminhões represados aí nos bloqueios. Né? E isso gerou um prejuízo imenso. E caminhões com milho e soja também, que levavam soja, rações, né? As rações, com certeza. Quer dizer, muitos aviários ficaram sem rações. Nós tivemos casos de canibalismo de aves, né? Que quando falta ração pelo instinto animal, ela começa a atacar a ave que está mais perto. Né? Tivemos casos de canibalismo, né? E tivemos aí também a parte toda de logística do setor de internação de ração, toda ela bloqueada. Né? Ou seja, o milho e a soja vem, às vezes não vem direto para a indústria, vai para uma processadora, né? E o acesso a essa processadora estava totalmente inviável. Mas mesmo assim nós conseguimos, né, via o gabinete de crise do governo do estado, né, tivemos uma participação muito ativa e fomos muito bem atendidos ali no gabinete de crise, que era comandado... até a Brigada Militar escoltava. Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, os bombeiros, né, também participaram ali. Né, então tivemos ali uma assistência muito boa. Né, a gente conseguiu escoar algumas cargas de ração, né, para algumas agroindústrias e granjas, né, o que evitou, né, um problema imenso. Ainda maior. Agora, depois, mais recentemente, com a greve dos caminhoneiros, no fim, para o consumidor, o preço do frango acabou subindo bastante, né? Chegamos aí a quase 40% de aumento do preço. Aí nós tivemos o quê?
nós viemos lá daquele período do embargo da União Europeia que o preço despencou. Sim. Aí com a greve, o que aconteceu? Reposicionamento de mercado, né? Atrasou o abate, né? A ociosidade dos frigoríficos, né? Não gerou caixa para as empresas, né? Então isso foi totalmente repassado para o custo do produto que estava ali disponível. O consumidor pagou mais por esse produto. Mais. Está pagando mais. Está pagando mais. Agora deu uma arrefecida aí por causa do... Os efeitos da greve já estão resolvidos, sanados? Ainda tem alguma coisa. Né? Ainda tem por quê? Porque nós tínhamos aí muitas operações de exportação que foram bloqueadas. Nós tínhamos também... prazos para entregar produtos no mercado interno que tiveram que ser revisados toda a parte de validade desse produto, né? Então ainda há efeitos, né? Porque se faltou ração lá no início, né, desse período, o acompanhamento nutricional das aves ele é rigoroso para se ter esse resultado de abater uma ave em 45 dias com o peso ideal para o mercado que vai ser consumido ou para atender determinado produto. Se faltou um dia, a conversão alimentar toda está prejudicada. Então, nós estamos colhendo agora os resultados da... Os animais demoram mais para atingir o peso, não atingem o peso. Não atingem o peso, né, os cortes que o consumidor vai notar isso até no mercado. Vai notar. Às vezes é um pouco irregular. Não, notou já. O produto não é aquele produto padrão a que a gente estava acostumado, né? E agora, Eduardo, mais recentemente, essa taxação da China. O que está acontecendo com a China? E a China não precisa, porque a China é grande importador de alimentos, né? Importa muito alimento, inclusive do Brasil. Sim. Onde é que ela vai buscar esse produto? Por que ela está taxando o produto brasileiro? Irineu, existe aí toda uma guerra comercial, né? A União Europeia provavelmente vamos entrar com um painel na OMC. China acusa o Brasil de dumping, né? De vender o frango lá mais barato do que é produzido lá na China. Então, com isso, né, entraram com a taxação. Mas isso aí tem muito reflexo também dessa briga comercial Estados Unidos-China. Sim, são os reflexos da guerra comercial Estados Unidos-China. Então, assim, a gente acredita que recentemente teve uma conversa aí diplomática entre ministro da Agricultura, presidente da China, presidente do Brasil. Né? A ideia é recompor isso aí num futuro próximo, né? Eliminar isso, porque acaba se tornando um custo elevado. Mesmo que eles dependam muito do nosso produto, né? Acaba se tornando um custo elevado e depois volta a triangulação para o Hong Kong, né? Então acaba se tornando um custo elevado. Vamos acreditar que nos próximos dias aí, né, esse assunto seja revertido, porque realmente a China depende muito da carne de frango produzida no Brasil. Eduardo, nós temos um minutinho aqui para encerrar esse bloco. Perspectivas agora para o segundo semestre, aí, a caminho do final do ano. Como é que o setor vira, dá a volta, consegue fazer O setor agora está se readequando à produção em relação ao mercado, né? Em relação ao consumo, em relação a toda a instabilidade política e econômica, né? Para a gente poder fechar o ano, né? Ver quais vão ser as diretrizes dos programas de governo dos próximos governantes, né? E reestruturar o setor para continuar sendo esse player mundial que é exportar para mais de 150 países, produzir, só o Rio Grande do Sul produz 1.600.000 toneladas ano e exporta 740 milhões de quilos. Nós não podemos ter um revés nisso, né? Porque isso vai impactar na economia do Brasil, do Rio Grande do Sul. Então a gente acredita que há como se replanejar e as indústrias e os produtores estão trabalhando para isso aí. Muito bem, nós conversamos aqui com o José Eduardo dos Santos, diretor executivo das GAV, Associação Gaúcha de Avicultura, que nos traz aqui esse relato da situação de um dos setores mais importantes do agronegócio gaúcho. Eduardo, muito obrigado pela entrevista e boa sorte para vocês aí, sucesso. O Rio Grande do Sul precisa dessa recuperação desse setor que é tão importante, tanto do ponto de vista econômico quanto social. Nós vamos fazer um rápido intervalo e em seguida a gente volta para falar de uma iguaria gaúcha que pouca gente conhece, o queijo artesanal serrano. Já voltamos. Olá, estamos de volta com o Campo Capital, o seu talk show do agronegócio aqui na RDC TV, a emissora que conecta os gaúchos. Agora a gente vai mudar um pouco de assunto, vamos falar de uma iguaria do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina que poucos brasileiros ainda conhecem, infelizmente, lamentavelmente, porque é um produto sensacional.
Assim como Portugal tem o queijo da Serra da Estrela, a França tem mais de 600 tipos diferentes de queijos, já temos no Brasil também o queijo da Serra da Canastra. Aqui no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, nós temos o nosso queijo serrano, queijo artesanal serrano produzido por os pequenos criadores de gado de corte daquela região serrana. Esse queijo é uma iguaria e agora começa a ser mais conhecido pelos gaúchos. Para falar sobre esse assunto, está aqui conosco hoje o médico veterinário e advogado da Emater, João Carlos Santos da Luz. João Carlos, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado. João, são mais ou menos já 3.000 produtores de queijo artesanal em 16 municípios do Rio Grande do Sul e outros 18 em Santa Catarina. Que produtores são esses? Eles não são aqueles tradicionais produtores de leite, né? Que tem gado leiteiro, vaca holandesa, nada disso, né? São produtores de gado, o gado de corte, né? Gado de corte. Que fazem queijo. Esse é o diferencial. Esse queijo, ele começou, na verdade, a ser produzido com o gado chimarrão, o gado que tinha, chamado de franqueiro. O gado nativo, né? O franqueiro. E que estava nos campos que os jesuítas tinham trazido, estavam por ali. Quando as pessoas povoaram essa região, elas tinham que justificar, porque a maioria foram donatários de Sesmarias, né? Justificar a produtividade e a produção. Então eles pegaram esse gado para amansá-los, começaram a tirar leite, com um saber fazer que foi trazido da Ilha dos Açores, né? Sim. Então ele é um queijo com origem açoriana. Origem açoriana. Se fala até que a origem desse queijo seria lá de 1700 e pouco, né? Ele teria uma longa história, né? Esse queijo. Né? É o queijo mais antigo do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, se tem registros, registros de produção desse queijo há mais de 200 anos, né? Inclusive antes das imigrações italiana e alemã que veio, quando vieram para o Rio Grande do Sul. Né? Então, na verdade, veio com os açorianos esse queijo. Já faziam esse tipo de queijo. Assim como os da Canastra, do Cerro, claro, também são de origem portuguesa. Né? Porque essa região, é importante a gente contextualizar um pouco, ela tem uma tradição ali com os tropeiros, né? O pessoal vinha de Santa Catarina, vinha do litoral, enfim, subia a serra para trazer mercadorias e levava mercadorias também para o litoral, né? E aí nessa história que o queijo se tornou conhecido, né? Na verdade nós tivemos duas fases do tropeirismo. O primeiro que era das mulas, eram mulas que era o transporte que tinha na época de Minas Gerais, no Ciclo do Ouro, e eram levadas do Rio Grande do Sul. Sim. E aí houve uma interação, uma troca muito grande de cultura do povo dessa região, desses tropeiros, com o pessoal de Minas Gerais. E a segunda fase do tropeirismo é essa que você falou, que o pessoal levava mercadoria dos campos de cima da serra, entre essas mercadorias, o queijo, e trocava por alimentos que não tinha nas propriedades daquela região, como café, sal e outros. Então havia esse escambo e isso era feito em lombo de mulas. Né? Agora vamos falar um pouquinho sobre esse queijo, João. Como é que é esse produto? Ele, por exemplo, ele é um queijo feito sem pasteurização, ele não é um produto industrial, né? Ele é um queijo feito sem pasteurização, com o leite da propriedade, recém-ordenhado. Essa é uma característica. Inclusive, não é aquecido. O calor para o funcionamento do coalho, das enzimas que se faz o queijo, ele é utilizado o calor da própria vaca, então se retira esse leite e aí se faz esse queijo. Se coloca o coalho, espera 40, 50 minutos, corta essa massa, espreme num saco essa massa e depois coloca nas formas. Né? E ele é curado? Ele é maturado. E até nessa época... Quanto tempo ele fica nesse processo de maturar? Na época original dele, na época dos tropeiros, era 5, 6 meses a maturação e eram queijos muito grandes, porque para transportar ele tinha que estar maturado, senão ele quebrava, ele rachava. Sim. E com os dias atuais, né, com os consumidores, famílias menores, né, esse queijo diminuiu de tamanho. Hoje ele é um queijo de 1, 2 quilos, né? Alguns mantêm ainda a tradição de fazer maiores, mas ele diminuiu e o tempo de maturação também diminuiu. As pessoas acabam consumindo ele com 20, 25, 30 dias, né? Mas quanto mais maturado, mais saboroso. Pois é, isso que eu ia te perguntar, João. Ele pode ser consumido com bastante mais tempo, né? O fato de não ser pasteurizado não significa que ele não tenha longa duração, não tenha uma longa vida, né? Esses fermentos lácteos que tem no ambiente, né, que a gente chama de selvagem, né, dessa região,
Esses fermentos, eles transformam esse queijo, à medida que esse processo de maturação avança, os processos de lipólise, de quebra de açúcares e também de proteínas, em proteínas menores, esse processo todo, ele dá um aroma e sabor muito interessante, muito característico, e quanto mais maturado, mais forte fica esse queijo, né? Que o produto industrial não tem isso, né? Porque ele é pasteurizado, né? E fica mais ou menos tudo muito parecido, né? Tudo muito padronizado, Agora, esse queijo serrano, esse queijo artesanal, ele é feito com a levedura nativa, quer dizer, não é acrescentado o fermento, como se faz no processo industrial de produção de queijo? Esse é o grande diferencial, né? Se trabalha com o fermento daquela região. Sim. E isso que dá, além da alimentação, do clima e tal, é o que dá aquelas características do terroir, que a gente, porque o que um queijo precisa para ele ter um reconhecimento de denominação de origem, que é o que está se pleiteando aí nesse queijo. Então, esse fermento é o diferencial desse queijo. Como é que ele é? Ele tem massa mole, semi-mole, a crosta é dura, como é que é? É um queijo de massa semi-dura, né? Não é massa mole, mas já... Não é como um brie, um camembert, não é esse tipo? Não, é um queijo mais firme, né? E ele é um queijo bastante macio nesse período aí de até 60 dias, né? Ele é um queijo muito macio, ele é untuoso, né? A gente corta, ele gruda na faca, né? Ele tem essa característica. E à medida que a maturação avança, como eu falei, ele fica mais forte, né? Ele é um queijo forte, realmente. Fica com a capa em cima branca ou não? Depende das leveduras que tem na propriedade. Né? Isso, cobertura. são fungos. Aqueles fungos brancos, eles são bem interessantes para desenvolver aroma e sabor para o queijo, né? Agora, é um queijo único, né? Ninguém em outro lugar do mundo faz um queijo igual ao queijo serrano gaúcho. Ele é um produto, ele é um alimento de terroir, um produto de terroir, né? Isso, esse queijo, ele é único, né? Se procurou em todo o Brasil, né, algum queijo que fosse parecido com ele, e realmente não tem. A gente leva nos congressos, leva em simpósios esses queijos, em degustações, e eles veem que é realmente totalmente diferente dos de Minas. Não lembra, por exemplo, o queijo da Serra da Canastra, que hoje é famoso. Nada a ver, bem diferente. Bem diferente. E no processo... Em função disso, do gado, né, que produz o leite, das próprias leveduras nativas, né, do fermento nativo. Né? E isso é interessante até para o telespectador, né, que quando a gente trabalha com produção de leite, geralmente as pessoas elas utilizam gado holandês e Jersey, raças leiteiras, Giro, Holanda e tal. Claro. Esse queijo ele é de gado de corte num sistema de produção diferente. O terneiro é criado com a vaca. Ele passa metade do dia, mais da metade do dia com a mãe, mamando na mãe. Sim. E aí depois ele é fechado, ele passa a noite daí num potreiro, né, fechado e separado da mãe. No outro dia ele é ordenhado e imediatamente é largado com a mãe. Então é um processo também diferente de ordenha, né? Sim, porque o objetivo aqui não é produzir leite, né? É produzir o gado de corte. E o leite é um subproduto. né? Mas é um subproduto interessante. Mas está se tornando um subproduto muito valorizado. Para você ter uma ideia, hoje representa dos pecuaristas familiares da região dos Campos da Serra mais de 50% da renda deles. Né? Então superou a venda de gado, né? Sim, começa a valer mais que a carne. Mais que a carne. E esse conceito de pecuarista familiar, quer dizer, a gente tem um conceito do agricultor familiar, que é um pequeno produtor que vive lá em 20 hectares, enfim. O pecuarista familiar, ele tem mais área, mas não tem tanta renda assim, né? Isso, a grande diferença dele é só a área, porque é produzido em regime de exploração familiar e existe essa questão dos recursos, né? Que também ele tem uma limitação de renda. Apenas o módulo é que é maior, a propriedade é maior. Isso. Agora, João Carlos, quando se fala que o queijo não é pasteurizado, muita gente fica preocupado com a questão sanitária, com as condições de higiene. Se sabe que leite é um produto que concentra muita bactéria. Existe algum risco para a saúde no consumo do queijo artesanal feito sem a pasteurização? Existe se não houver cuidados com a sanidade do rebanho. Sim. Então, esse é um pré-requisito. Tuberculose, brucelose, esse tipo de coisa. Esse é o pré-requisito básico, né? Se as vacas estiverem sadias, não haverá problema. O rebanho tem que ser testado para tuberculose e brucelose. Se tiver testado para tuberculose e brucelose,
ele com a maturação, né, a gente sabe hoje, com trabalhos que a gente vem fazendo e com esses produtores, a análise que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem feito para nós, tem nos mostrado que esse produto ele é inócuo. Com 25 dias ele praticamente ele já está, ele não tem problema nenhum, está dentro dos padrões, inclusive da RDC número 12 da Anvisa, que é a normativa que diz quantas bactérias pode ter de cada grupo, né? Sim. As que podem e as que não podem. Ou seja, como ele não vai ser consumido antes desse prazo, quer dizer, a gente quer justamente que ele adquira sabor e ganhe consistência, a ideia é consumir com mais tempo. Então, ele se tornar completamente inócuo do ponto de vista de bactérias, esse tipo Tranquilo, de coisa. mas essa é uma preocupação que nós temos, que é a extensão rural, que trabalha muito nessa questão da educação com eles, da educação sanitária. Nós temos esta preocupação, quer dizer, nós queremos que eles vendam um produto, mas esse produto tem que ser inócuo, tem que ser perfeito para que a população possa consumir. E esses milhares de produtores, são 3 mil produtores já, né? Nos 2 estados, sim. Nos 2 estados. Isso. Eles estão organizados em cooperativas, alguma coisa assim? Ou como é que eles vendem, comercializam o seu produto? Hoje ainda cada um vende o seu produto, mas eles já têm formas associativas, né? Em Santa Catarina eles têm a Procerra, que é uma associação dos produtores de Santa Catarina, e no Rio Grande do Sul nós temos 3 associações fortes, né? Que é a Associação de São Francisco de Paula, que é a ProChico, a ProSão Chico. A ProChico. Boa. E aí nós temos a ProCampus, que é de Bom Jesus e São José dos Ausentes, e a ProJac, que é de Jaquirana e Cambará do Sul. Então, que congrega pelo menos 80% dos produtores estão dentro desses grupos. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e depois a gente vai voltar para falar um pouco mais dessa iguaria aí, pouco conhecida, inclusive dos gaúchos, que é o nosso queijo serrano, o queijo ali dos Campos de Cima da Serra, aquela região ali de Vacaria, Campestre da Serra, enfim, aqueles São Francisco de Paula, enfim, já começa ali e vai subindo. E é um produto realmente muito bom, saboroso. Grandes chefes aí brasileiros, inclusive gaúchos, estão trabalhando com esse produto, reconhecendo a importância do queijo serrano. Vamos para o intervalo e já voltamos então. Estamos de volta com o último bloco do nosso Campo Capital deste domingo. E hoje a gente está comentando aqui nesse final do programa, estamos falando sobre o queijo artesanal serrano, uma iguaria aí que mesmo poucos gaúchos conhecem, o queijo ali dos Campos de Cima da Serra. Para nos falar sobre esse assunto está aqui o João Carlos da Luz, que é médico veterinário e advogado da Emater. Trabalha muitos anos com isso, e inclusive o João e mais algumas pessoas estão lançando um livro, né, João, sobre esse trabalho de vocês aí de mais de 2 décadas, né, com o queijo artesanal serrano. Como é que vai ser o livro, João? É um livro fotográfico muito agradável, né, de ler, porque tem muitas imagens. Os livros que a gente fica com água na boca. É um livro, inclusive, que pode ficar em cima de uma mesa para as visitas, para as pessoas folhearem ele, né? E traz, além do queijo, de toda a história, as pessoas, foca no ambiente dos Campos da Serra, né? Ele também que é muito bonita a paisagem. Ele é um livro lúdico, mas é um livro que ele conta a história desse queijo serrano. Então, nós somos 3 autores, né? O Jaime Rias, que é meu colega da Emater, eu, João Luso, a professora Sayonara Wagner da URGS, e o fotógrafo Fernando Dias, né? Que é o que fez aquelas fotos maravilhosas lá do livro. O livro é muito bonito, a gente tem algumas imagens aí para você conferir. Realmente é muito bonito. A paisagem ali dos Campos de Cima da Serra, né? Com aquelas araucárias e aqueles campos ondulados, enfim, tem uma luz muito bonita, é uma região muito bonita, né? E a gente sabe que os produtos, no mundo inteiro, os produtos de terroir, os alimentos premium, sempre estão associados a paisagens bonitas, né? O vinho do Douro, o cordeiro pré-salé da França, né? A gente sempre sabe que esses produtos associados a eles sempre tem uma paisagem muito bonita. Agora, João Carlos, vocês têm um produto único no mundo que é o queijo serrano, ele só pode ser produzido aqui. Esse queijo pode ter, ou vocês estão pensando em pleitear uma indicação geográfica, uma indicação de procedência, uma denominação de origem para esse queijo?
Nós trabalhamos, Já né, estão trabalhando o nisso. protocolo do trabalho que a gente vem fazendo sempre é em conjunto com a IPAGRE em Santa Catarina. Então, técnicos do Rio Grande do Sul e da IPAGRE formaram uma equipe única e desenvolvem, claro, cada um no seu estado, os trabalhos, mas tem um protocolo único. E nós, então, na evolução desse nosso trabalho, nós montamos um dossiê que já foi enviado, né, através dos produtores, que eles que podem requerer a indicação geográfica, né, para o INPI, solicitando, então, a indicação geográfica, modalidade de denominação de origem, exatamente por causa do terroir. Sim. Se ele não tivesse o terroir, seria só a indicação de procedência. Claro. O produto é de tal lugar, mas... A indicação de procedência é o primeiro estágio, né, das indicações geográficas. Uma mais completa é a denominação de origem. E o INPI, ele nos orientou que fizesse direto a denominação. Então vai ser o primeiro queijo brasileiro, quando a gente recebeu o registro, com denominação de origem. Nem o Serra da Canastra tem denominação? Não, é indicação de procedência. Indicação de procedência. É da canastra só, sim, mas não tem todos aqueles pré-requisitos. E nós também esse produto também ele tem uma solicitação que também foi um grande dossiê que nós fizemos e mandamos para o IFAM, que esse produto está em análise no IFAM para se tornar, o saber fazer queijo artesanal serrano, se tornar patrimônio imaterial do Brasil. Isso aí também a gente está aguardando só a resposta do... Esses dois processos já estão bem encaminhados. Inclusive esse do IFAM já é antigo, tem 4, 5 anos, né, que está lá no IFAM, que eles estão analisando. Porque isso agrega muito valor ao produto, né, João? Claro, é como os vinhos, né? A gente não vende apenas um queijo, é o queijo com toda a sua história. Uma com personalidade, um caráter, uma história, né? Nos vinhos a gente sabe como as denominações de origem são importantes, né? O quanto valorizou o produto do Vale dos Vinhedos, né? Desde a criação da denominação há mais de 10 anos. E nos alimentos também, a Europa tem mais de 5.000 denominações de origens para produtos alimentares, vinhos, queijos, carnes, conhaques, enfim, brands, bebidas de um modo geral. E nós aqui estamos engatinhando ainda no processo de indicações geográficas, mas temos já no Rio Grande do Sul o arroz do litoral norte, por exemplo, né, que tem uma denominação de origem, também já um produto, a carne do Pampa Gaúcha, que tem denominação de origem, e quem sabe em pouco tempo poderemos ter aí o nosso queijo serrano com denominação de origem. Vocês têm ideia de quando esse processo deve se concluir? Pelo prazo que eles nos disseram, que até a metade do segundo semestre teria já a resposta se precisaria de mais algum complemento ou não, né? Tem todo um estudo para embasar o pedido. Mas até esse momento eles não se manifestaram. A gente acredita que esteja tudo ok, até porque no momento de montar o dossiê eles nos orientaram muito no o que se deveria fazer, né? Então a gente está bem confiante que até o final do ano a gente já tenha uma resposta de INPI sobre esse registro. Agora, João, para quem está nos assistindo nas grandes cidades gaúchas, vai ao supermercado, vai aos grandes supermercados e não encontra esse produto, né? Onde é que se compra esse produto? Por que o produtor não pode vender fora da sua cidade? Porque nós temos a limitação da legislação, né? A legislação sanitária no Brasil, ela divide em 3 instâncias. Sim. O Serviço de Inspeção Municipal, o Serviço Estadual e o Serviço Federal. Então, quem obtém o CIF, que é o Serviço Federal, ele pode vender em todo o território brasileiro. Quem tem registro no CISPOA, que é o órgão da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul, pode vender no estado do Rio Grande do Sul. Mas quem tem serviço de inspeção municipal, que é o caso desses municípios onde são produzidos esses queijos, eles podem vender apenas no seu município. Então, nós temos apenas uma exceção hoje, que é São Francisco de Paula, que tem a equivalência do SUSAF e que já tem queijaria registrada no SUSAF, que tem equivalência estadual. Então, este produtor, um único produtor, nesse momento, pode vender no território gaúcho. E tem vendido... Esse te encontra em Porto Alegre. Tem vendido aí fora da região. Sim. Mas os demais, eles têm, na verdade, os consumidores hoje estão buscando na região. Inclusive, comerciantes de São Paulo buscam o queijo, levam e acabam vendendo em São Paulo por lá, né? Isso valoriza o turismo local também, quer dizer, estimula o turismo, né? E não só o turismo, a gastronomia também, né? O chefe Carlos Christensen, por exemplo, que comanda o Bar e Cozinha em Porto Alegre, e
que comandava o Rachi também, né? Um chefe reconhecidíssimo, aí, premiado muitas vezes como o melhor chefe aí do Rio Grande do Sul, está trabalhando com esse queijo, né? Está trabalhando com esse queijo, ele e outros chefes, né, também, o pessoal da gastronomia também, do Palácio Piratini, trabalhou também com esse queijo. Então, hoje tem diversos chefes daquela região, dos hotéis daquela região, dos Campos Santa Serra, do Parador da Montanha e outros hotéis que tem ali, eles estão trabalhando culinária com esse queijo serrano. E eles dizem que é espetacular, né, que dá um sabor muito bom nos pratos que eles produzem. E isso é importante porque eles são formadores de opinião, né? Então, para os produtores de queijo, isso aí é muito importante. Não, quando se viaja para qualquer lugar do mundo, a gente vê a importância que as pessoas atribuem à sua gastronomia local, aos seus produtos. E cada vez mais, né? Quando se fala em sustentabilidade, ninguém quer que o produto viaje pelo mundo inteiro para chegar na sua mesa. O melhor é aquele produto que é produzido perto de casa, perto da cozinha. Esse localismo hoje é o grande apelo que existe na gastronomia. Quer dizer, o produto produzido perto de casa, que viajou pouco para chegar à sua mesa, é o produto mais valorizado. Nós ainda estamos começando a aprender a valorizar isso, né, João? Nós vamos ter aí agora, junto com o queijo, a valorização da culinária com pinhão, que é própria daquela região. Daquela região também. Os doces com gila, que também é característico daquela região ali. A gila é uma fruta daquela região, uma fruta típica? Típica daquela região. Parece uma melancia. Ela veio com os portugueses, né? Quem fazia originalmente doces de gilas eram os portugueses. Lembra uma melancia, parecida com uma melancia? É parecido com a melancia, só ela é branca, ela não é vermelha, como a melancia por dentro, né? Bom, eu acho que, pelo que a gente conversou aqui, nós poderíamos falar muito mais sobre isso. Quando é que sai o livro, João? O livro vai ser lançado no dia 9, né, mas vai ter uma exposição agora de agosto, né, no Centro Cultural do Correio, dos Correios. No Memorial do Rio Grande do Sul. Memorial, E, na verdade, sim, vai ter uma exposição aberta ao público do dia 10 até o dia 25, de terça a sábado, né? Sim. Então, a gente está recebendo quem queira ir lá, vai ter uma exposição fotográfica bonita, com audiovisual lá, das fotos do queijo e também dos bastidores saber como do livro, né? Esse queijo é produzido. E também vai estar disponível, os livros vão estar disponíveis para o público, né, nesse espaço cultural. Maravilha, vamos prestigiar esse lançamento do livro e essa exposição. E a gente pretende também, no espaço da Emater, no dia 28 agora de agosto, fazer um evento lá também de lançar esse livro na Expo Inter, durante a Expo Inter, até porque tem dois técnicos da Emater, né? E eles nos degustações também, né? Pode fazer. Isso. Né? Até para as pessoas conhecerem. Conhecer o produto. Conhecer o produto. Olha, eu não conheço, infelizmente ainda não tive a oportunidade, mas estou ansioso para conhecer e espero que também vocês procurem conhecer esse produto. Logo, logo vamos ter a oportunidade de conhecer esse produto, que é realmente autenticamente gaúcho e catarinense, do sul do país, daquela região ali do sul do país, que é muito bonita, né? Eu só gostaria de dizer sobre o livro, né, que esse livro ele foi feito com o apoio do Ministério da Cultura, a Lei Rouanet, né? A empresa que fez, o produtor nosso é a Alma da Palavra, e as empresas que patrocinaram, né? Souza Cruz, Imbeta, Móveis Marelli e BRDE e Banrisul. Essas são as empresas que apostaram no queijo e apostaram nesse produto nosso. E tem que apostar, é um produto nosso aqui da nossa terra, do Rio Grande do Sul, assim como a RDC TV, é um produto 100% gaúcho. No caso aí nós temos junto aí Santa Catarina também, que pega uma parte da produção do queijo serrano, mais de 3.000 produtores nessa região, e mais aí de 16 municípios no Rio Grande do Sul, 18 em Santa Catarina. João Carlos, sucesso aí com o livro e com a divulgação do queijo serrano. Ficamos todos aqui, tenho certeza, com vontade de conhecer esse produto. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho de muitos anos aí para desenvolver esse produto. Que bom que ele está realmente se tornando conhecido. Eu queria agradecer a oportunidade de divulgar esse produto, que a gente acredita muito e tem muitos anos dedicados, né, de trabalho à qualificação desse produto, né, e dizer que a gente espera que a legislação nos permita que a gente possa colocar esse queijo em todo o território do Brasil. Muito bem, é o que nós esperamos também. Muito obrigado, João Carlos Santos da Luz, médico veterinário e advogado da Emater. Bom,
Queijo, todo mundo sabe que é um par perfeito, aí acompanha muito bem o vinho quando é bem harmonizado, né? Nem sempre, só quando ele é bem harmonizado com o queijo certo, o casamento vinho e queijo vai muito bem. Quando essa harmonização não é muito bem feita, esse casamento termina em divórcio litigioso, né? Nem sempre dá muito certo. Mas quando dá certo é uma maravilha. E a gente vai falar, como sempre, a gente vai deixar aqui no final do programa uma dica de vinhos. Já que estamos falando de queijo, vamos falar de vinho também. Você sabe a diferença entre método Charmat e método tradicional, ou champenoise, quando a gente fala de espumantes? Vem ali na garrafinha, no rótulo da garrafa, método Charmat, método tradicional. O que quer dizer isso? A gente preparou um vídeo aí para mostrar a diferença entre o espumante elaborado pelo método Charmat e o espumante elaborado pelo método tradicional, ou champenoise, como se diz na região da Champagne, na França. Olá, a dica do Cave Guarnier de hoje é um espumante elaborado pelo método Charmat. O que é o método Charmat? Existem basicamente dois tipos de elaboração de vinhos espumantes. O tradicional, ou champenoise, aquele inventado na região da Champagne no século XVII, e o Charmat, que veio depois e que é um processo mais industrial. A segunda fermentação ocorre em grandes tanques de inox, com 50, 60, 100 mil litros, e é uma bebida mais fresca, mais frutada, para consumo mais descontraído. O champenoise pede, às vezes, uma comida mais sofisticada, uma ocasião um pouco mais requintada. Esse é um vinho mais simples para ser consumido em qualquer ocasião. Um é melhor que o outro? Não. São dois estilos diferentes de espumantes. O Charmat é mais jovial, mais frutado, mais leve, mais descontraído. A gente escolheu para essa dica de hoje este espumante Brut Chardonnay da Cooperativa Vinícola Garibaldi da Serra Gaúcha, tradicional vinícola da Serra Gaúcha com milhares de associados, e está localizada numa das melhores regiões para a produção de espumantes no Brasil, ali o município de Garibaldi. A Serra Gaúcha é famosa pelos seus espumantes. Então a gente optou por esse rótulo, é um rótulo já com vários prêmios, inclusive no exterior, e é um ótimo exemplar de Charmat. Vamos saber por quê provando. Qual é a melhor forma de abrir a garrafa? Prende-se a rolha com o polegar, os 4 dedos ficam segurando aqui o pescoço da garrafa. Nós, com a outra mão, pegamos o fundo da garrafa e vamos começar a girar. Vamos girando lentamente a garrafa, segurando firme a rolha, o polegar sobre a rolha para evitar que ela salte e machuque alguém. E vamos evitar também que dê aquela explosão. Ó, nós abrimos aqui com um mínimo de perda de gás. Por que isso? Porque quando dá aquela explosão e jorra o líquido, como a gente vê na Fórmula 1, por exemplo, nós estamos perdendo ali não só o líquido, não só o conteúdo, como o gás, que é fundamental para a formação do perlage, das borbulhas. Colocamos um pouquinho na taça para a taça atingir a temperatura ideal, senão a espuma vai subir muito rapidamente e vai transbordar. Apoiamos a garrafa aqui na boca da taça e vamos vertendo lentamente o líquido. E aí nós vamos observar aqui o seguinte: a gente tem aqui muita borbulha, uma coluna de bolhas finas subindo, que indica que é um espumante vivo, vibrante, com muita vitalidade. Ele tem uma cor muito bonita, está formando aqui em cima uma coroa de espuma branca, bonita também, e a coluna de bolhas, o perlage, continua a se formar, continua a subir. Ele já está um pouquinho mais dourado do que normalmente a gente encontra o Charmat. A gente geralmente encontra o Charmat um pouco mais clarinho. Esse aqui já tem um pouquinho mais de tempo de garrafa, ele já pegou uma leve coloração dourada, um verde palha, um amarelo palha com um reflexo esverdeado, um pouquinho dourado. Vamos sentir no nariz. No nariz é muita fruta, tem muita maçã verde. O que mais chama atenção aqui no primeiro aroma, no primeiro ataque aqui olfativo, é a presença da fruta, de maçã verde, alguma coisa de pêssego, de damasco. Na boca ele tem uma acidez muito boa, como se espera de um espumante brasileiro.
espumante brasileiro é conhecido, reconhecido pelo seu frescor, a sua vivacidade, a sua acidez. Esse tem uma acidez muito boa e ele está cremoso. Também se busca isso, essa cremosidade. E aquela sensação de salivação que faz você querer beber mais um gole, ou, se está consumindo o espumante com comida, provar mais um pouco da comida. Essa acidez ela tem um papel muito importante, ela limpa a boca, limpa as papilas gustativas. Quando você está acompanhando o espumante com alimento, isso funciona muito bem. Então, assim, é um espumante muito bom. Não existe o melhor e o pior entre Charmat e Champenoise. Esse é um ótimo Charmat, um produto muito bem elaborado para ser consumido em qualquer ocasião. E uma dica, se você está em dúvida e precisa acompanhar toda uma refeição, vários pratos, e só tem um tipo de vinho, acompanhe com o espumante. O espumante vai da entrada à sobremesa, cumprindo muito bem o papel de escolta aí para o jantar, a refeição. Essa era a nossa dica de hoje e continue acompanhando os outros episódios que vão trazer mais informações também sobre o vinho. Curta, compartilhe com seus amigos, faça com que mais gente se interesse pelo vinho. Até o próximo episódio. E a gente chega ao final do nosso Campo Capital. Queria muito agradecer a audiência de vocês, agradecer também aqui o João que esteve conosco e convidar vocês para assistir no domingo que vem às 10 da manhã o nosso Campo Capital, o talk show do agro na RDC TV, a emissora que conecta os gaúchos. Até lá! RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.